Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez no canal TV Perfeito Louvor para continuarmos falando sobre obreiros, e nesta semana temos um assunto muito interessante para tratarmos sobre essa questão de obreiros. No primeiro vídeo falamos sobre novo convertido pode ser consagrado dentro do contexto do bispo e presbítero, ou seja, um novo convertido pode ser consagrado a presbítero, a bispo, pode ser colocado para cuidar de uma congregação. Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo e você verá este tema. E também nós falamos no primeiro vídeo um pouquinho sobre como começamos com a Rádio Perfeito Louvor. Se você não viu, assista, tá bom? Para você ficar por dentro de todo o assunto que a gente está tratando aqui na playlist, falando sobre obreiros no canal TV Perfeito Louvor. No segundo vídeo falamos sobre obreiro que deve cuidar, governar bem a sua casa para poder cuidar da igreja, né? Para cuidar bem da igreja, em primeiro lugar, ele deve governar bem a sua casa. Assista lá também se você não assistiu. É só entrar aqui na playlist falando sobre obreiros em nosso canal e você já vai ver todos os vídeos para poder assistir, compartilhar e rever novamente caso você queira. E não esqueça, já clique aqui em gostei, né? Curta o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos e família para que o maior número de pessoas sejam abençoadas com o que nós estamos falando aqui no início deste ano de 2018 e tratando aí sobre um tema muito interessante, sobre obreiros. Continuando o que nós iniciamos no primeiro vídeo, falando sobre a rádio, dia 9 de março de 2009, nós inauguramos oficialmente a Rádio Perfeito Louvor como servidor de streaming profissional. E naquele ano a gente trabalhou 10 vezes mais além do que nós iniciamos. Ou seja, quando a gente começou com o servidor no meu computador, como eu contei, se você assistiu o vídeo você sabe que eu falei que eu usava um computador no meu quarto e desse computador transmitia para outras pessoas. Só que eu tinha um limite de 20 pessoas por causa do computador, que era muito simples, e a internet, que também não era muito boa. E aí, dia 9 de março de 2009, a gente começou com um servidor muito mais profissional, um servidor muito melhor. A gente começou simples, com um servidorzinho no próprio computador em janeiro. Em março, 3 meses depois, a gente foi para um servidor profissional. E aí, nesse servidor, a gente tinha a capacidade de transmitir para 200 pessoas. E nesse ano, no primeiro ano da Rádio Perfeito Louvor, nós tínhamos várias pessoas, vários amigos também deficientes visuais, trabalhando, ajudando ali, fazendo programação na rádio. E o interessante é que a gente, não enxergando, nós fazemos programação, né? Toda a vida, né? Todo o tempo da Rádio Perfeito Louvor, a nossa audiência era de pessoas que enxergam, pessoas, nós temos pessoas que não enxergam, que nos escutam. Naquela época tinha até mais, só que sempre o maior número de ouvintes eram pessoas que enxergam. E a nossa dificuldade, o nosso obstáculo naquela época, no primeiro ano da Rádio Perfeito Louvor, era que, como hoje nós temos aí o aplicativo, né, para o celular, nós temos várias maneiras de ouvir rádio na internet. Naquela época nós não tínhamos essa facilidade como hoje. Naquela época só era possível ouvir a rádio pelo computador e acessando o nosso site. Então a audiência era muito menor. A audiência era bem limitada por conta disso. A rádio FM, por exemplo, é muito fácil. No carro você escuta uma rádio FM, pelo celular você escuta uma rádio FM, você compra uma caixinha e você consegue ouvir rádio FM, não precisa de internet, de nada.
Agora, rádio na internet já é o contrário, você precisa de acesso à internet. Naquela época, só tinha uma forma, que era o computador, né? Então, era muito mais difícil. Então, nosso obstáculo no primeiro ano da Rádio Perfeito Louvor foi justamente esse, a limitação, pois só podiam ouvir a rádio os ouvintes que tinham um computador com acesso à internet. E a outra limitação é que ainda hoje temos aí algumas pessoas e igrejas que não aceitam, né, que uma pessoa com deficiência visual pregue o evangelho, né, seja pastor, esteja fazendo obra, mas naquela época era muito maior aí essa rejeição, né? Era muito maior. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas abriram a mente, muitas igrejas nos recebem bem, né? E até mesmo nos vê aí como um exemplo, como motivação para fazer a obra de Deus. Só que naquela época não era assim. Inclusive, chegou a sair uma notícia onde uma pessoa disse que uma pessoa com deficiência, seja qual for, não pode pregar o evangelho. E o interessante é que quando a gente começou com a rádio, Deus falou comigo, olha, porque eu pedia para ser curado. Falava com Deus, falava, Senhor, eu quero ser curado. E Deus falou, eu não vou te curar. Eu não vou te curar, porque eu quero te usar do jeito que você é. E eu quero que você pregue sobre a cura. E quando perguntarem para você, como é que você prega sobre a cura e não é curado? Aí você vai responder, a graça de Deus me basta. E é isso que eu tenho feito, né? Quando as pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor prega sobre cura se o senhor não é curado? Eu falo, a graça de Deus me basta. É o que Ele mandou dizer e é como Ele mandou eu viver e fazer a obra. Então, meu irmão, você que está aí, tem um chamado de Deus, não enterre o seu talento, não enterre seu chamado, faça a obra com aquilo que você tem em suas mãos. Eu iniciei a rádio com um computador muito simples, no quarto, transmitindo para 20 pessoas. 3 meses depois, Deus me deu para nós, né, para o Ministério Perfeito Louvor, a capacidade de transmitir para 200 pessoas. Hoje, nós temos aí, por mês, mais de 700 mil acessos. Hoje, nós temos por mês mais de 700 mil acessos. E começamos transmitindo para 20 pessoas. E hoje, nós temos todo este número de acessos, mais de 700 mil acessos. Então, comece do jeito que você está aí, do jeitinho, com os recursos que você tem. Pois com o avançar do seu trabalho, Deus vai te capacitando e vai te dando condições de melhorar e vai te dando recursos para melhorar o que você tem para fazer, o que Ele te chamou para fazer. Amém? Agora, entrando no assunto do vídeo de hoje, vamos falar sobre o versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 3, que está falando assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na cilada do diabo. Olha só que interessante, o tema de hoje então é: o obreiro deve ter uma boa reputação perante os de fora. É isso mesmo, aquele que vai ser escolhido como obreiro. Isso daqui a gente não precisa nem dizer que está no contexto, né? No contexto de pastores, que é de fato aqui o contexto do assunto que Paulo está falando com Timóteo, sobre bispos e presbíteros, né? Que no caso aquelas pessoas que são colocadas para cuidar de uma congregação. No entanto, acredito eu, na verdade, não só acredito eu, como a Bíblia nos dá essa base para dizermos que não só
os que serão consagrados para cuidar de uma congregação, mas todos os cristãos devem ter uma boa reputação perante as pessoas que não servem a Deus. Como assim, pastor? Como assim? Vamos ler aqui o finalzinho do versículo 2. Vamos ler aqui o finalzinho do versículo 2 de 1 Timóteo 3. Olha só o que ele está dizendo. Ele deve ser sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Sobre esse assunto, né, apto para ensinar, vamos falar também aí no próximo vídeo. Aí o versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, olha só que interessante, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então, o que é ter uma boa reputação perante os de fora? E interessante é que o versículo 8, quando ele entra aqui no assunto de diáconos, ele fala assim, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho e de lucros desonestos. Olha só que interessante. Então, em resumo, o obreiro, o cristão, ele deve ser honesto. Ele deve ter uma boa reputação, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Porque às vezes você veste uma máscara. Vamos esquecer um pouquinho, o cristão. Vamos pegar o ser humano em geral. Às vezes a gente veste uma máscara quando a gente sai de casa. Quando a gente está em público, a gente veste uma máscara de bom marido, de bom pai. Fora é amor para cá, amor para lá com a esposa com o marido. E dentro de casa, aquela briga, aquela guerra. Dentro de casa, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos, maltrata os pais. Só que fora veste uma máscara. Meu papai, minha mamãe, minha esposa, meu amor, e aquele negócio todo, né? Só que na verdade não é assim. E isso eu não estou falando só do cristão, estou falando de todo ser humano. Muitos vivem assim, só de aparência. Só que o cristão não pode viver de aparência. Ele não pode. Agora eu estou indo para a igreja, deixa eu vestir a máscara da igreja. Agora eu estou indo na rua, vou vestir a máscara da rua. Não. Ele deve ser uma pessoa respeitável. O que é uma pessoa respeitável? Uma pessoa que, quando chega em qualquer lugar, as outras que estão ali naquele ambiente irão respeitá-la. Exemplo, já deve ter acontecido com você, que é um servo de Deus, que vive como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo agora, eu levo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você que vive dessa forma, já deve ter acontecido isso com você. O que, pastor? Uma vez, eu cheguei em um determinado lugar, estavam lá pessoas contando piadas imorais, rindo e falando besteira. Quando chegou, o Henrique chegou, ele é crente, ele é servo de Deus, vamos calar a boca aí todo mundo, para de falar besteira, vamos respeitar aí o servo do Senhor. É isso que você deve causar. Eu já falei aqui sobre luz do mundo e sal da terra. O sal, ele tem um efeito silencioso. Quando você coloca ele na comida, ele tempera a comida, só que de uma forma silenciosa. Ele não é como a água que chega fazendo barulho, né? Quando você coloca água na panela, ali no arroz, por exemplo, ela faz um barulho, caindo no fogo ali, no arroz quente, no alho que está fritando, né? No arroz que está fritando com alho. Agora, o sal não, só quando você coloca na comida não faz barulho. E é exatamente isso que a gente deve fazer, silenciar a carne.
Silenciar o mundo, eu falei sobre isso no Encontro com a Verdade na rádio, eu acredito que já falei aqui também no nosso canal. O servo de Deus, ele deve ser respeitável, de forma que quando ele chega em um ambiente, em determinado lugar, o diabo cala a boca, a imoralidade é silenciada, a desonestidade é silenciada, a crueldade é silenciada, o mal é silenciado. Então ele deve ter uma boa reputação. O que é uma pessoa que tem uma boa reputação em qualquer lugar? Fulano de tal, opa, é uma pessoa excelente, é um funcionário de excelência, né? Daniel, por exemplo, Daniel era um servo de Deus que tinha boa reputação em todo lugar, era um bom funcionário, ele era bom como filho, bom como marido, ele era bom em tudo que fazia. Por quê? Porque ele fazia para honrar a Deus. Tudo que ele fazia era para honrar ao Senhor. Então tem que ser um bom marido, um bom filho, tem que ser uma boa esposa, tem que ser um bom pai. Aí você fala, pastor, você citou aí Daniel. Daniel não fala que era bom funcionário, mas não fala que era um bom marido. Se ele é um bom funcionário, se ele agradava a Deus, recebia, né, revelações do Senhor, conseguia desvendar sonhos, com certeza ele foi um filho que deixou o coração de seus pais felizes. Com certeza, em sua família, ele era bem visto. Ele era bem visto em todo lugar em que ia. Pelos amigos, tinha uma boa reputação, né? Com os amigos, no meio dos amigos, em casa, no palácio. Ele tinha uma boa reputação em todo lugar. Por quê? Porque ele queria honrar, ele queria bendizer o nome do Senhor. E é este tipo de pessoa que deve ser escolhida para cuidar de uma congregação. Mas por que, pastor? Porque cuidando de uma igreja, sendo pastor, sendo bispo, sendo presbítero, você deve ser exemplo para funcionários. Quando você cuida de uma igreja, você tem lá funcionários, você tem pai, você tem filhos, você tem esposas, você tem marido. Você tem que ser exemplo para todo esse tipo de pessoa. Você tem que ser exemplo para o pai, você tem que ser exemplo para a mãe, você tem que ser exemplo para o filho, você tem que ser exemplo para os funcionários, para aqueles que são que são donos de empresa, para os chefes, não é mesmo? Você tem que ser exemplo para todos. Então é por isso que Paulo diz: tem que ter uma boa reputação perante os de fora também, para que não caia em descrédito. Quantas pessoas estão caindo em descrédito porque compram e não pagam? Porque são pegas, porque a gente descobre que não são bons maridos, não são... Olha lá o carro passando na rua, ó. Eita, aqui em Brasília acontece muito isso, carro de som passando volume muito alto, né, na rua. Mas continuando, a gente acaba descobrindo, olha, fulano de tal que tem uma igreja, que é pastor, que é cristão, que é servo de Deus, e isso e aquilo. Não é um bom marido, não é um bom filho. Acaba caindo em descrédito. É claro que tem muita calúnia, é claro que muitas pessoas são vítimas de mentira, de fofoca, de calúnia. Mas quando é verdade, cai em descrédito. Quando é verdade, aí Deus não pode defender. Por quê? Porque é verdade. Agora, quando é mentira, aí você pode ter certeza que Deus está do seu lado, vai te defender, né? E a verdade virá à tona. A verdade será revelada e você, né, pode ter certeza que será honrado. Você que tem sido alvo de mentira, de perseguição, pode ter certeza que você tem o apoio de Deus, caso o que estão falando contra você é mentira. Mas
A gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja mal falado, só que com razão. Porque compramos e não pagamos, porque maltratamos a esposa, porque maltratamos os filhos. Nós, como servos de Deus, devemos ser exemplo em tudo, para que não caiamos em descrédito e na cilada do diabo, que é acabar com a nossa reputação, acabar com a reputação do povo de Deus. Meu irmão, mantenha uma vida honesta perante ao Senhor. Seja um servo de Deus excelente. E líder que está me assistindo agora, você que é pastor, que está acompanhando nossos vídeos, é este tipo de obreiro que você deve escolher para cuidar de uma congregação. É esse tipo de pessoa que você deve escolher para cuidar de outras ovelhas, para cuidar das ovelhas do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Clique em curtir, curta, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e até a semana que vem.